muito bom dia. Vamos dar início a mais um programa Saúde em Evidência e neste sábado vamos conversar sobre a profissão terapia ocupacional. Será que você conhece? Eu tenho esse convite para você. Venha mergulhar num universo de tanta riqueza na abordagem terapêutica dentro da terapia ocupacional. Eu aguardo você. Muito bom dia, mais um sábado aqui com vocês. E aí? Terapia ocupacional. Você que está em casa, sabe o que é? Não se preocupe que a gente está com a terapeuta ocupacional, a profissional Cristiane Damaso, que vai já começar a entrevista nos respondendo essa pergunta que pode ser certamente a sua dúvida que está aí em casa. Cris, posso chamar de Cris? Pode, fica à vontade. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Eu sei que terapia ocupacional ainda é, mesmo sendo uma profissão muito antiga, ainda é uma profissão pouco conhecida. E os nossos telespectadores querem saber o que é a terapia ocupacional. Seja bem-vinda. Obrigada, primeiramente agradecer, pelo convite. Eu acredito que seja muito importante a gente ter esses momentos de troca de conhecimentos, até para que as pessoas conheçam um pouco mais, não só quanto à terapia ocupacional, mas quanto todos os assuntos que englobam a saúde, né? Então, assim, a terapia ocupacional, de fato, Catarina, é um pouco deixada de lado no contexto geral da saúde, embora tenha uma importância muito grande. E aí as pessoas acabam confundindo terapia ocupacional com fisioterapia, com psicologia, e na verdade é uma área da saúde de nível superior. Existe uma faculdade para isso, existem anos de luta e de empenho para se formar. E aí, assim, a terapia ocupacional, sendo da área da saúde de nível superior, ela estuda todas as áreas do desenvolvimento humano, trabalha em todas essas áreas, e aí num contexto de desempenho. Então, assim, um desempenho ocupacional, a aquisição de habilidades, a reestruturação de habilidades quando são perdidas. Então, trabalha tanto na área social, quanto na área física, na área intelectual, na área de lazer, sempre buscando qualidade de vida, sempre buscando bem-estar e manutenção da saúde. A terapia ocupacional, ela também transita quando um paciente, por exemplo, ele passa pela parte de reabilitação, seja ela física, seja ela emocional, perpassa por aí também? Sim, ela engloba todos os momentos de vida. Então, assim, desde o neurodesenvolvimento, então a criança precisa desenvolver, até passando pelas fases do adulto, até chegando no idoso, tudo isso a terapia ocupacional aborda. E quando acontece algum evento que modifica o desenvolvimento, o desempenho desse indivíduo, a terapia ocupacional ela vai atuar na reabilitação. Perfeito. Então, você disse que perpassa em todas as fases da vida. Então, por exemplo, uma criança, um bebê, a partir de que idade um profissional ele já indica uma terapia ocupacional? E quem é esse profissional? O profissional médico, o pediatra que passa a terapia ocupacional? A terapia ocupacional ela tem sua independência e sua autonomia. Sim. Na decisão de conduta, então no diagnóstico, na conduta. Porém, pode ser que em algum momento seja indicado pelo pediatra, seja indicado pelo clínico. E aí você me pergunta, a partir de qual idade? Desde que nasceu. Tem crianças que já nascem com algumas dificuldades e aí vão para a UTI. Tem profissionais, terapeutas ocupacionais, que trabalham nesses cenários cotidianos dessas crianças. E aí, assim, tem profissionais que trabalham só com o público infantil, tem outros que trabalham com o público adulto, outros com o público idoso. É como na medicina, né? A gente tem diversas áreas e vai se especializando, mas tem aqueles profissionais que acabam trabalhando em tudo, né? Por exemplo, eu fiquei curiosa, e talvez você que está aí em casa também tenha ficado com alguma dúvida. Um bebezinho que está lá, nasceu com alguma questão importante e está na UTI.
Como é a abordagem de um terapeuta ocupacional? A princípio é feita uma avaliação para verificar quais são as necessidades daquele indivíduo e aí é feito um plano terapêutico ocupacional para ele. Então a gente vai trabalhar na perspectiva de acomodação desse pacientezinho, vai trabalhar nas questões sensoriais, vai evitar alguma sequela, tentando adaptar todo o ambiente, luminosidade, texturas, proporcionar muitas vezes a adequação daquele ambiente para ele se acostumando à vida. Então, muitas vezes utiliza recursos que vão simular o útero materno para proporcionar conforto e aí um desenvolvimento adequado para aquela criança. E lá onde eu trabalho, por exemplo, no Hospital Regional de Salgueiro, utilizam-se luvas com arroz. E aí essa luva com arroz colocada lá naquele bebezinho recém-nascido, prematuro, que está com dificuldade, vai auxiliar no processamento sensorial. Vai simular o útero materno, vai dar conforto a essa criança, segurança para essa criança, e aí vai proporcionar a ela um desenvolvimento mais seguro. Interessante. Muito certamente você que está aí em casa, assim como eu, não conhece a fundo essa especialidade da saúde, que é a terapia ocupacional. E a gente vai estar, sim, conversando, transitando por vários assuntos desse tema que é tão relevante para todos nós. Cris, em que outro momento? Hoje a gente está vivendo, assim, uma fase, não é de um crescimento somente, mas uma fase de diagnóstico, que talvez outrora nós não tínhamos tantos diagnósticos, por exemplo, de autismo, de TDAH. A terapia ocupacional, ela também tem intervenções aí nessas questões. Sim. E aí, assim, novamente, né? Baseado na necessidade de cada indivíduo, existe um plano terapêutico singular para aquele paciente. Sim. Então, tem pacientes que têm necessidades sensoriais, que pode ser no paciente com TEA, pode ser no paciente com TDAH, pode ser no paciente neurotípico, enfim. A gente vai abordar de acordo com a necessidade daquele paciente. As questões motoras. Também, mas não só motoras, como eu falei para você, né? A terapia ocupacional ela é muito ampla nesse sentido. Então, ela vai lá no ponto de dificuldade do sujeito e vai trabalhar aquela dificuldade, seja sensorial, seja física, seja motora, alguma coisa que esteja atrapalhando o desempenho daquele sujeito. E aí a gente vai atuar para quê? Para que o paciente tenha habilidade para desenvolver as suas atividades cotidianas. Muito interessante isso que Cristiane trouxe para nós com relação ao projeto terapêutico singular, que é um plano, né, Cris? Um plano que o profissional de saúde vai desenvolver especificamente para aquele indivíduo. E aí você vai ter a sua criança muito bem assistida ou alguém da sua família muito bem assistido, porque é um projeto terapêutico específico para pessoas. A maioria das pessoas não conhece, se não passar como sujeito, não conhece o que é um projeto terapêutico singular, por isso que eu fiz questão de fazer menção, Cris. Exato, porque assim, o projeto terapêutico singular, ele vai estruturar para aquele indivíduo. Todo indivíduo tem suas necessidades específicas. Então a gente precisa de metas, a gente precisa de objetivos, a gente precisa de um olhar diferenciado para cada sujeito, para que a gente possa atingir o objetivo que se propõe. Até para a família poder mensurar, para poder medir junto com o profissional os avanços do paciente, não é isso? Sim. Também, a gente tem algumas formas de mensurar isso, e aí existem testes, existem baterias que são utilizadas para que a gente possa mensurar isso. Mas, assim, no dia a dia, no olho também, a gente consegue observar, né? O que a gente chama de observações clínicas, a gente consegue observar os avanços daquele sujeito. Tem muitas questões assim, não são todos os pais ou todas as famílias que entendem o tempo necessário para uma resposta satisfatória. Então, a partir de um projeto terapêutico singular, por exemplo, dentro da terapia ocupacional, que é a nossa temática de hoje, certamente você já passou clinicamente por isso. Alguns pais, alguns familiares ansiosos por uma resposta terapêutica, sem entender
que no plano terapêutico, no projeto terapêutico, tem ali um tempo que precisa ser respeitado. Então, o ideal é que esse projeto terapêutico singular seja construído com o familiar e com aquela rede de cuidados do paciente. Porque, assim, não adianta nada o paciente chegar para o terapeuta ocupacional com aquele número de sessões, né? Que às vezes acontece, Sim. de um outro profissional encaminhar e ter lá, são 10 sessões, 20 sessões. Sim, muito importante você falar nisso. Bem por aí, né? A gente precisa avaliar, entender todo o processo e construir esse plano terapêutico, esse projeto terapêutico, junto com o familiar, junto com essa rede de cuidados, que pode ser uma mãe, uma babá, dependendo da idade da criança, a escola, os outros ambientes em que vive, porque a gente precisa dessa ajuda para construir todo esse cenário que vai dar apoio e suporte a essa criança para desenvolver. E assim, esse projeto, ele não é só para a criança, ele é para o adulto também, ele é para o idoso também. Para tudo é preciso um planejamento. Sim. E aí a gente precisa estar construindo coletivamente, a gente não consegue fazer nada sozinho. Precisa construir coletivamente e aí não tem aquele profissional que seja o melhor que vai garantir que aquele paciente tenha saúde. A gente constrói junto e aí aquele objetivo ele vai ser desenhado e aí a gente consegue atingir. Sozinho a gente não consegue nada. A gente tem visto aqui nos programas Saúde em Evidência que a saúde, né, como um todo, é um projeto de várias mãos. E a terapia ocupacional está aqui hoje no programa para ratificar, para endossar que saúde é feito sim por várias mãos, inclusive e sobretudo, né, Cris, nessa perspectiva de englobar a família e os outros mecanismos sociais que essa pessoa, que esse paciente é inserido. Toda uma rede. Né? A gente não, volto a dizer, a gente não vive sozinho. Então, assim, tem o nosso cenário de casa, tem o nosso cenário de escola, tem o nosso cenário de trabalho, tem o nosso cenário de comunidade, de rua, o nosso cenário da igreja. Sim. E aí, tudo isso precisa ser levado em consideração, porque esse sujeito, ele não vive sozinho, ele vive em sociedade, é o que a gente espera. Né? Então, a gente precisa criar oportunidades para que haja um desenvolvimento global, não só o desenvolvimento naquela área específica, né, que está tendo a dificuldade, mas de forma global, para que ele possa ter saúde física, intelectual, social, que ele saiba aproveitar o lazer, que ele saiba o que é o autocuidado, tudo isso é importante. E sobre autocuidado é o tema que a gente vai abrir o próximo bloco. Você não sai daí, a gente volta daqui a pouquinho. Aqui na Impact, nós entendemos que cada negócio é único. É por isso que oferecemos uma variedade de serviços personalizados para atender às suas necessidades específicas. Desde o desenvolvimento de sites modernos e intuitivos até o design gráfico criativo, passando pelo gerenciamento estratégico de mídias sociais. Também contamos com uma consultoria dedicada a fornecer soluções estratégicas em finanças, gestão de dados e logística para empresas de todos os portes. Estamos aqui para ajudar sua empresa a se destacar no mercado. Com a Impact, você terá acesso a uma equipe dedicada e experiente, pronta para impulsionar o seu sucesso. Vamos trabalhar juntos para alcançar seus objetivos e superar suas expectativas. O Memorial Imagem está dentro do Hospital Memorial Arco Verde, o que lhe proporciona a segurança de um ambiente hospitalar, além de contar com vários serviços num só lugar: tomografia computadorizada, mamografia, ultrassonografia e raio-x. Os equipamentos possuem uma alta resolução e agora também com um novo tomógrafo de última geração e potência elevada. Tudo isso funciona 24 horas por dia, alinhado a uma equipe especializada, que oferece agilidade e confiança na execução dos resultados. O atendimento humanizado é um dos princípios norteadores para transmitir todo o respeito a quem mais importa: você, paciente. Memorial Imagem, qualidade que faz diferença na sua saúde. Salas fixas, salas virtuais e salas de reuniões. Tudo em uma estrutura moderna e funcional. Precisa de um auditório? Temos capacidade para até 60 pessoas.
perfeito para eventos corporativos. E ainda uma área de lazer para o seu bem-estar. Nas eleições de 2024, conte com nossa assessoria completa, prestação de contas, cadastro de candidatos e muito mais. Líder PE. Modernidade e eficiência para o seu sucesso. E nós estamos de volta para mais um bloco, mas eu quero começar agradecendo aos nossos parceiros, Faculdade de Medicina do Sertão, Memorial Imagem, Líder Empresarial e Lojas LW. Cristiane Damaso, nós terminamos o último bloco e você lançou aí uma deixa de autocuidado e eu quero pegar essa deixa. Defina para nós, para os nossos telespectadores que estão em casa. Talvez você já tenha ouvido falar em autocuidado, mas talvez você não tenha ainda tido a definição do que é autocuidado. O que seria autocuidado? Pela Organização Mundial de Saúde, o autocuidado, ele é tudo aquilo que você pode fazer por você mesmo para garantir sua saúde, para garantir qualidade de vida e bem-estar. E aí, nesse universo do autocuidado, muitas vezes a gente coloca em caixinhas pequenininhas e aí não vê a amplitude do que é autocuidado. E por que eu falo isso? Porque, assim, existe uma briga muito grande, quem é dono do autocuidado? Sim. Nas diversas profissões, né? E não existe dono de autocuidado, não existe dono de saber. Existe, assim, um objetivo que é traçado para garantir que seja dada saúde, que seja oportunizada qualidade de vida e bem-estar. Então, no âmbito da terapia ocupacional, o autocuidado, ele é classificado dentro das atividades de vida diária, na maioria das vezes. Então, está ali na caixinha das atividades de vida diária, que seria o quê, né? Seria as atividades de higiene, seria o controle dos esfíncteres, seria você vestir uma roupa, você tirar uma roupa. Então, estaria, na maioria das vezes, dentro disso, das atividades de vida diária, que seria uma área de desempenho e a gente teria que ter habilidades para desenvolver isso. Porém, hoje já tem um movimento, há algum tempo, mas mais evidenciado pós-pandemia, um movimento que coloca esse autocuidado de uma forma mais ampliada. Então, o que é esse autocuidado de forma ampliada? É além da atividade de vida diária. E que também é o objetivo da terapia ocupacional quando você pensa em desempenho. Porque você precisa garantir saúde física, intelectual, lazer, para você conseguir esse autocuidado. E nessa perspectiva, o que a gente consegue entender do autocuidado? É sair daquela caixinha e você começar a pensar o que é que me motiva, o que é que me traz prazer. Então, seria um convite à reflexão do que é importante nesse mundo caótico, nessa estrutura de vida que a gente escolhe para a gente, em que todo mundo corre o tempo todo. O que seria importante para a gente, enquanto prazer, para melhorar a qualidade de vida, para melhorar o bem-estar. Então, se eu gosto de cozinhar, nesse contexto, cozinhar para mim pode ser integrado a um autocuidado. O autocuidado poderia ser qualquer atividade que fugisse da sua rotina. Sim. Então, assim, tudo que é incorporado à rotina, nesse cenário em que a gente faz milhões de coisas, que a gente é multitarefa, acaba não organizando o tempo. E aí entra a terapia ocupacional, né? Entra a terapia ocupacional no sentido de otimizar esse tempo e convidar você a pensar numa atividade prazerosa, que pode ser o cozinhar. Mas também... Se eu não cozinho todo dia, cozinhar pode ser... Mas pode ser também sentar numa praça, ver o passarinho, ver os transeuntes. Pode ser simplesmente encontrar uma pessoa querida. Pode ser sentar para ver um filho brincar, se você tem filhos. Ou se você tem animais de estimação, vê-lo passear. Pode ser qualquer coisa
que faça você sair da zona de conforto e ter um tempo para você e que isso lhe cause bem-estar. Algo que quebre a rotina e traga bem-estar. Pode ser incorporada à rotina? Muitas vezes sim. Mas não pode ser uma coisa rígida. Não pode ser assim, eu quero cozinhar todos os dias. Aí é cansativo, aí deixa de ser prazeroso. Deixa de ser prazeroso e se transforma em rotina também. Mas pode ser incorporado na rotina da seguinte maneira. Eu trabalho todos os dias, de manhã e à tarde, e à noite eu faço uma porção de coisas, e todos os dias eu quero parar 15 minutos para respirar, para fazer um yoga, para ir no pilates, ou eu não quero fazer nada, eu quero deitar e ficar olhando para o teto, eu quero tomar um banho demorado, pode ser incorporado na rotina, desde que aquilo não seja feito por obrigação, mas por prazer. Por isso esse convite a pensar no que é autocuidado, qual é o real conceito do autocuidado nos dias atuais, que vai para além de uma atividade de vida diária, que vai para além de uma rotina programada. Em que momento o autocuidado ele se encontra, ele dialoga com a terapia ocupacional? No momento em que faz parte do desenvolvimento humano. A gente precisa estar passando por todos os pilares que trazem saúde, né? Então a gente precisa do pilar físico, do pilar intelectual, a gente precisa entender o lazer, a gente precisa viver em sociedade. Então a terapia ocupacional aborda todo esse leque e aí encontra o autocuidado como necessidade do ser humano de se manter ativo, de ter um desempenho ocupacional, de otimizar o seu tempo para ter tempo para você mesmo. Então a terapia ocupacional acaba entrando nesse contexto e aí ampliando esse olhar para o autocuidado. Cris, o programa Saúde em Evidência ele é passado desde a região metropolitana do Recife e vai até Serra Talhada. Então aí pega a tua área de atuação aqui em Arco Verde, lá em Salgueiro, mas dentro aqui da região, da nossa região, existem profissionais, terapeutas ocupacionais que atendam dentro dessa perspectiva? A maioria dos profissionais terapeutas ocupacionais que trabalham em Arco Verde e na região mais próxima, eles trabalham mais na caixinha das atividades de vida diária. Trabalham mais com a parte de reabilitação. E, por incrível que pareça, como cidade do interior, Arco Verde tem muitas terapeutas ocupacionais, diga-se de passagem, pessoas muito especiais, muito dedicadas e que têm feito o trabalho de excelência. Vou puxar a sardinha para o meu prato, mas são realmente pessoas muito interessantes, estudiosas e que têm buscado o melhor dentro da terapia ocupacional para cuidar de todos os públicos que necessitam desse cuidado aqui na região. Porém, ainda fica muito restrito nas questões das atividades de vida diária. Não busca ainda essa questão mais ampliada, essa perspectiva mais ampliada da terapia ocupacional no autocuidado. Porém, a gente tem ganhado um pouco de espaço, como eu falei anteriormente, principalmente pós-pandemia, onde há a procura por gerenciamento do tempo para conseguir ter esse tempo de cuidar de si mesmo. E alguns profissionais, aqueles que são mais sensíveis à terapia ocupacional, acabam indicando, principalmente aqueles que trabalham com saúde mental, com psiquiatria, acabam indicando a terapia ocupacional para tentar estruturar tudo isso e conseguir elaborar um plano terapêutico que chegue mais perto do que a pessoa precisa. Estou enganada ou uma pessoa que não tenha nenhum diagnóstico, não seja uma pessoa que esteja precisando da terapia a partir de um diagnóstico, uma pessoa comum, numa rotina puxada, que esteja sentindo já necessidades, por exemplo, esteja sentindo que está sobrecarregado dentro de uma rotina. É uma pessoa em potencial para procurar um profissional terapeuta ocupacional? Sim, essa é uma pessoa potencial para procurar um terapeuta ocupacional. E normalmente a gente trabalha em pequenos grupos, porque é mais fácil a gente pensar em grupo nessas questões, não só no individual. A gente consegue funcionar como uma caixa de ressonância.
Então, o que você fala muitas vezes sobre a falta de tempo, algumas preferências suas, acaba ecoando no outro e o outro consegue também ir refletindo qual é aquele espaço que eu tenho para me cuidar, qual é aquele espaço que eu tenho para procurar aquilo que me dá prazer. Hoje a gente tem uma oficina de autocuidado na clínica onde eu trabalho, aqui em Arco Verde. E também a gente, nos espaços onde a gente consegue também trabalhar, seja em CAPS, ou seja na ILPS, ou na ILPI, aliás, ou no hospital, você também consegue trabalhar em pequenos grupos com profissionais, com estudantes, porque a gente acha que também está restrito ao doente, né? Sim. E aí sua pergunta é muito pertinente quando mostra que, assim, não necessariamente você tem que estar doente. Na verdade, você pode fazer para não adoecer. Na prevenção, é você oportunizar dentro da sua correria um espaço para se autocuidar. Fantástico. Para entender você, para entender o que lhe dá prazer, o que você pode fazer para lhe dar prazer. E aí é um momento de descanso, de fato, de cuidado consigo. Cris, para nossos telespectadores que estão em casa, teria alguma pergunta que eles se fizessem para funcionar como meio que um termômetro, para dizer, opa, eu sou uma das pessoas que precisa começar a pensar na possibilidade de ter um terapeuta ocupacional na minha vida? Trabalho todos os dias, de manhã, de tarde, à noite. Mal tenho tempo para comer, mal tenho tempo para conversar. Já estou há vários dias sem falar com ninguém da minha família, só focando no trabalho, naquela rotina exaustiva. E aí eu não tenho percebido a necessidade de assistir um filme, não tenho percebido nada. Eu chego tão cansado que aí tomo banho rápido e me deito e também não consigo dormir. É uma pessoa que precisa procurar um terapeuta ocupacional para estruturar a sua rotina, para sobrar aquele tempo necessário para se refazer e continuar. Talvez você tenha ficado, assim como eu fiquei, reticente, pensativo sobre o nosso dia a dia, sobre a nossa rotina. Nós vamos sim continuar esse assunto daqui a pouquinho, depois de um breve intervalo. Bem-vindo a Líder PE em Arco Verde, o seu espaço de negócios completo. Aqui você encontra locação de salas fixas, salas virtuais e salas de reuniões. Tudo em uma estrutura moderna e funcional. Precisa de um auditório? Temos capacidade para até 60 pessoas. Perfeito para eventos corporativos. E ainda uma área de lazer para o seu bem-estar. Nas eleições de 2024, conte com nossa assessoria completa. Prestação de contas, cadastro de candidatos e muito mais. Líder PE. Modernidade e eficiência para o seu sucesso. Aqui na Impact, nós entendemos que cada negócio é único. É por isso que oferecemos uma variedade de serviços personalizados para atender às suas necessidades específicas. Desde o desenvolvimento de sites modernos e intuitivos até o design gráfico criativo, passando pelo gerenciamento estratégico de mídias sociais. Também contamos com uma consultoria dedicada a fornecer soluções estratégicas em finanças, gestão de dados e logística para empresas de todos os portes. Estamos aqui para ajudar sua empresa a se destacar no mercado. Com a Impact, você terá acesso a uma equipe dedicada e experiente, pronta para impulsionar o seu sucesso. Vamos trabalhar juntos para alcançar seus objetivos e superar suas expectativas. O Memorial Imagem está dentro do Hospital Memorial Arco Verde, o que lhe proporciona a segurança de um ambiente hospitalar, além de contar com vários serviços num só lugar. Tomografia computadorizada, mamografia, ultrassonografia e raio-x. Os equipamentos possuem uma alta resolução e agora também com um novo tomógrafo de última geração e potência elevada. Tudo isso funciona 24 horas por dia, alinhado a uma equipe especializada que oferece agilidade e confiança na execução dos resultados.
O atendimento humanizado é um dos princípios norteadores para transmitir todo o respeito a quem mais importa. Você, paciente. Memorial Imagem, qualidade que faz diferença na sua saúde. Estamos de volta para mais um bloco do Saúde em Evidência e, claro, agradecer aos nossos parceiros, Faculdade de Medicina do Sertão, Memorial Imagem, Lojas LW e Líder Empresarial. Cris, em algum contexto, em algum momento, essa pergunta iria surgir. Vamos começar esse segundo bloco com ela. Como é visto o autocuidado dentro da perspectiva das PICs? Para você que está em casa e ainda não ouviu falar em PIX, não é PIX aquele que a gente faz transferência de dinheiro, não. PIX dentro da medicina, dentro do contexto saúde e das áreas da saúde, são práticas integrativas complementares e para este tema específico nós vamos estar recebendo aqui nos próximos programas o psicólogo especialista em práticas integrativas complementares e hoje Cris vai falar conosco vai falar agora sobre como o autocuidado é visto dentro desse contexto das PICs. Então, as práticas integrativas, elas vão na mesma linha do que é preconizado pela Organização Mundial de Saúde, que seria a saúde, seria o bem-estar e a qualidade de vida. E nesse contexto, elas acabam sendo como recurso terapêutico para você conseguir se autocuidar. Nesse cenário, nós temos o reiki, o yoga, a meditação, tem a acupuntura, a auriculoterapia, a acupuntura estética, Tai Chi Chuan e mais uma gama de outras práticas integrativas que oportunizam esse autocuidado. O terapeuta ocupacional, ele é um profissional habilitado para isso? Sim, a resolução 491, se eu não me engano, de 2017, do COFITO, ele regulamenta a prática da terapia ocupacional nas PICs. E aí traz essa oportunidade do terapeuta ocupacional também ofertar esse cuidado para as pessoas que nos procuram. Então, lá dentro daquele projeto terapêutico singular, o paciente desejando, o paciente pode, você e o paciente, você e as pessoas que estão ali fazendo, construindo, como você bem usou o termo, o projeto terapêutico singular pode optar por inserir essas práticas integrativas dentro do projeto. Sim, pode ser construído junto com o paciente, sugerindo a ele o que é interessante e aí caso ele aceite, caso de fato ele acredite que é interessante, que seja uma necessidade dele, a gente insere dentro desse projeto terapêutico. Ô Cris, na nossa região, existe muita procura já? Ou ainda é pequena, é sutil essa procura por abordagens da terapia ocupacional dentro das PICs? Ainda é pequeno. Funciona mais na rede pública. E aí eu lembro que eu fui uma das pioneiras na auriculoacupuntura aqui em Arco Verde. Na época se falava muito pouco nesse trabalho na atenção básica. Hoje, graças a Deus, houve uma ampliação desse olhar e dessa necessidade do cuidado a partir da prática integrativa. E, assim, é mais comum utilizar nos serviços públicos. Eu sou servidora pública também, então, assim, nos CAPs, na atenção básica, em outros dispositivos, até dispositivos educacionais, a gente costuma ser convidado a utilizar a prática integrativa. Porém, ainda está engatinhando nesse conhecimento sobre essa prática, sobre essa necessidade. A população ainda está sendo capacitada para entender o que é e aceitar também que é um apoio à nossa medicina tradicional. Será que ainda existe será um tipo de preconceito ou será falta de conhecimento ou será uma descrença à funcionalidade dessas práticas? O que é que você acredita que
que pode ser? Eu acredito que é a falta de conhecimento associado aos nossos próprios paradigmas de que só funciona a medicina atrelada à medicação. E muitas vezes não é só isso, né? Na maioria das vezes não é só isso. Precisa de outros recursos, muitas vezes, que potencializem os efeitos da medicação, que potencializem os diagnósticos, que potencializem os prognósticos. Então, eu acredito que quanto mais a gente puder falar sobre o poder das práticas integrativas associadas à nossa medicina tradicional, o ganho de qualidade de vida vai ser muito maior. Que bom, e a gente nem tinha ouvido Cris, mas já estamos agendados sim para falar mais e com mais profundidade sobre as práticas integrativas complementares, porque afinal de contas essa é a missão do programa Saúde em Evidência, trazer para você aquilo que você precisa saber sobre o campo da saúde. Cris, quais são as PICs mais indicadas? Existe algumas PICs que sejam as mais indicadas, vamos dizer assim, as que saem mais, as que são mais pedidas ou as que são mais, não é receitadas, não é? Como é que eu posso dizer? Sugeridas. Então, vai do gosto de cada um, do perfil de cada um. De novo, perpassa por essa análise do que é importante para cada pessoa. E dentro desse espectro enorme das PICs, a gente tem o yoga, que é bastante procurado, a auriculoterapia é muito procurado, a acupuntura estética é muito procurada para o autocuidado, a acupuntura sistêmica também. Nós temos excelentes profissionais aqui em Arco Verde que muitas vezes não são nem citados, né, porque as pessoas não conhecem. Eu acho que essa visibilidade, tanto para o método quanto para os profissionais que trabalham nesse contexto, vai ser muito importante para que as pessoas comecem a entender não só o que é o autocuidado, mas que saibam onde procurar, quem procurar. Eu particularmente gosto de indicar o reiki, gosto de indicar a auriculoterapia, o yoga, a meditação, o relaxamento, conforme a gente veja a necessidade e o interesse do paciente. Vou abusar um pouquinho de você agora, Cris. Em linhas gerais, claro, em linhas gerais, o que é o reiki? Olha, quem vai saber falar mais sobre o reiki é o profissional que vai vir conversar com você no futuro bem próximo. Mas o reiki seria uma transmissão de energia para aquela área que está necessitando desse estímulo energético para funcionar melhor. Então, não é um passe, como algumas pessoas acreditam que seja um passe, é bem diferente. Então, existe o passe na prática espiritualista. Porém, o reiki se trata de um outro mecanismo, é um mecanismo de tratamento também, mas é um tratamento da medicina tradicional chinesa. Eu acredito que seja da medicina tradicional chinesa, André que vai poder falar um pouquinho mais, mas que transmite energia para que as coisas funcionem, o organismo funcione melhor. Então ele meio que desobstrui aquela parte, o fluxo energético que está precisando. A minha pergunta ela foi proposital para que nós voltemos na pergunta anterior, que era exatamente, Cris, sobre essa visibilidade que as PICs precisam, e existem muitos tabus, muitos mitos, as pessoas confundem muito ainda. Por exemplo, o reiki é um dos mais confundidos, assim como a yoga, com a espiritualidade, quando na verdade trata-se de abordagens terapêuticas dentro de um processo, dentro de um contexto de melhoria e busca de saúde e bem-estar. Então, claro, a gente vai aprofundar quando o André Aires estiver aqui conosco, mas a gente já quebrou aí um biscoitão, que é essa diferença entre a abordagem terapêutica e a abordagem espiritualista, tá certo? Então, Cris, você me falou aí, acredito que no primeiro bloco, que você foi a pioneira ou uma das pioneiras, acredito que a pioneira, a trabalhar com acupuntura aqui na região. Não foi isso?
Foi a auriculoterapia. A auriculoterapia. Para quem está em casa entender, se você pudesse nos dizer agora os benefícios da auriculoterapia e como é que ela funciona. Certo. A auriculoterapia ela vai trabalhar com microsistemas que vão estar lá na orelha e que também vão estar compostas de energia, que a gente chama de energia Qi, e precisam ser quebrados os fluxos ou desobstruídos alguns fluxos para que a gente consiga bem-estar. Então, como seria isso? Digamos que você é uma pessoa extremamente ansiosa e que não está conseguindo se concentrar nas atividades, isso está atrapalhando na sua rotina diária, está trabalhando seu melhor desempenho de vida. Então você procurou o terapeuta ocupacional, e aí o terapeuta ocupacional sugeriu que fosse utilizada a auriculoterapia. A gente vai utilizar alguns pontos, como o ponto Shemen, que é um ponto de equilíbrio do corpo, a gente vai tentar desobstruir rim, a gente vai tentar desobstruir estômago, coração, que diferente da medicina da nossa tradicional, a medicina oriental, ela vai trabalhar compondo sistemas para chegar nesse bem-estar, nessa qualidade. Então, a gente vai utilizar esses pontos na orelha e aí a gente vai desobstruir esse fluxo ou quebrar o fluxo que esteja acontecendo de forma errada, vai construir um caminho energético melhor, energia Qi, para que você tenha melhor qualidade de vida e a sensação de bem-estar, diminuindo sua ansiedade. A prática da auriculoterapia, da acupuntura, ela está entre as mais passadas, requisitadas. Então, hoje as pessoas já procuram, tem a parte terapêutica e também tem a estética. Tem, como em tudo, né? Como em tudo. Tem suas caixinhas. Então, a gente tem a acupuntura estética também. A acupuntura estética, ela tem sido muito procurada porque houve um boom nessa necessidade estética no país inteiro, acho que no mundo inteiro. E aí a gente usa pontos de acupuntura com agulhas menores, fininhas, que a gente coloca e estimula aqueles pontos para auxiliar no tratamento de rugas, para auxiliar na diminuição de linhas de expressão, no aumento de colágeno. Mas a procura mesmo para as questões de ansiedade, insônia, algumas dores físicas, como dores na coluna, dores em membro inferior ou superior, síndrome de túnel de carpo. Então, a gente tem uma procura muito grande. As doenças reumatológicas. A grande maioria das doenças reumatológicas também. Interessante. É muito grande. Nós vamos continuar daqui a pouquinho, depois de um breve intervalo, e você fica conosco. O Memorial Imagem está dentro do Hospital Memorial Arco Verde, o que lhe proporciona a segurança de um ambiente hospitalar, além de contar com vários serviços num só lugar: tomografia computadorizada, mamografia, ultrassonografia e raio-x. Os equipamentos possuem uma alta resolução e agora também com um novo tomógrafo de última geração e potência elevada. Tudo isso funciona 24 horas por dia, alinhado a uma equipe especializada, que oferece agilidade e confiança na execução dos resultados. O atendimento humanizado é um dos princípios norteadores para transmitir todo o respeito a quem mais importa: você, paciente. Memorial Imagem, qualidade que faz diferença na sua saúde. Bem-vindo à Líder PE em Arco Verde, o seu espaço de negócios completo. Aqui você encontra locação de salas fixas, salas virtuais e salas de reuniões. Tudo em uma estrutura moderna e funcional. Precisa de um auditório? Temos capacidade para até 60 pessoas. Perfeito para eventos corporativos. E ainda uma área de lazer para o seu bem-estar. Nas eleições de 2024, conte com nossa assessoria completa, prestação de contas, cadastro de candidatos e muito mais. Líder PE. Modernidade e eficiência para o seu sucesso.
Estamos de volta agora para o último bloco deste programa Saúde em Evidência. Espero você no próximo sábado, claro. Agradecer aos nossos apoiadores, Faculdade de Medicina do Sertão, Memorial Imagem, Líder Empresarial e Lojas LW. Este bloco a gente separou para fazer a parte prática, que eu tenho certeza que você vai gostar muito de aprofundar um pouco aí nesse conhecimento sobre o que é a acupuntura, a auriculoterapia. Cris vai explicar para a gente tudo aquilo que ela já tinha falado no bloco anterior, agora ela vai mostrar e vai ter demonstração em mim, que ela vai fazer. A gente já conversou no intervalo sobre algumas questões que há necessidade de ser trabalhado, de ser tratado aqui no meu sistema, e Cris vai me presentear aí fazendo essa demonstração em mim. Então vamos lá, Cris, fique à vontade para mostrar. Ok, então eu trouxe aqui uma orelha, né, para exemplificar a questão da auriculoterapia. E aí essa orelha, ela tá toda marcadinha. Então cada ponto desse aqui é um ponto por onde passa a energia aqui, que é trabalhada na manutenção da saúde, na aquisição do bem-estar e melhora da qualidade de vida. Então, cada ponto tem um nomezinho específico, e aí a gente tem a auriculoterapia chinesa, a auriculoterapia australiana, são as formas que vão encontrando de melhorar, de utilizar para determinada sociedade. Então, assim, a prática está ali, porém, com o desenvolvimento científico, abordando as questões, as particularidades de cada sociedade que está inserida, a gente vai encontrando métodos que melhorem essa prática. Então, eu falei, né, no bloco anterior sobre o Shemen, que seria esse ponto de equilíbrio do corpo. Falei sobre o rim, o estômago, o coração. Aqui tem uma parte que trabalha só a ansiedade. Então, são pontos que a gente pode trabalhar para melhorar a questão de não ter ansiedade, né? A diminuição da ansiedade. Então, na orelha estão concentrados, se não todos os pontos, mas eu entendo que a maioria dos pontos do nosso sistema? Sim, todos os pontos do nosso sistema, eles passam em pontos na orelha também. Bem interessante, então vamos lá. Microsistemas, que também tem o microsistema na palma da mão, tem o microsistema na planta do pé, microsistema na cabeça. Tem várias formas de trabalhar a acupuntura. E uma delas é a auriculoterapia, né? E aí, como a Catarina falou, nós conversamos no intervalo e falamos um pouco sobre as necessidades dela e preparamos uma oferta. Ganhar presente, eu também mereço presente, né, minha gente? Uma oferta de um tratamento que possa aliviar alguns sintomas que ela relatou. E aí eu trouxe para ela esferas que podem ser utilizadas grãos de mostarda também. As esferas, elas podem ser de inox, elas podem ser de cristal radiônico, podem ser de ouro, de prata, tem vários tipos de esfera. Tem as agulhas também. Então, essa aqui a gente carinhosamente chama de rabinho de porco. Essa agulhinha, ela fica até 7 dias na orelha e aí ela vai estimulando aqueles pontos. Interessante que quando a gente coloca, muitas vezes está doendo aquele ponto e com o passar dos dias, com o estímulo, vai cessando isso. E aí a gente, quando a gente começa a estudar não só aurículo e vai aprofundando na nossa medicina, a gente sabe que vai estar atuando lá no portão da dor, que vai estar liberando endorfina, que vai estar liberando opioides endógenos que vão estar agindo no organismo e aí diminuindo essas dores, proporcionando o alívio de alguns sintomas como ansiedade, como a insônia. Então, tem uma explicação científica para tudo isso. Porque há essa incredulidade também
por parte de algumas pessoas, talvez a maioria por desconhecimento, como a gente conversou, de que não funciona, a acupuntura não funciona, a aurícula não funciona. E aí, cientificamente, a gente vai buscando respostas no nosso cérebro, nas nossas vias de dor, nas nossas vias aferentes e eferentes, e há todo um mecanismo que explica isso. É como quando você, por exemplo, vai lá e bate o cotovelo. Aí você bate o cotovelo, aí você Dá aquele choque. E aí você vai e passa a mão e alivia. Você está ativando ali o portão da dor. Sim. Então é algo parecido com a auriculoacupuntura. Você está lá estimulando o portão da dor para liberar opioides, para liberar outros neurotransmissores que vão trazer essa sensação de felicidade ou essa sensação de, como é que eu posso dizer, de plenitude, de alívio das tensões. Então é muito bom, é bem interessante o processo. Eu estou pronta. Vamos lá. Estou prontíssima. Eu escolhi utilizar os rabinhos de porco e Catarina, porque ela é uma pessoa bastante ativa, e aí eu acredito que ela vai funcionar melhor com o rabinho de porco, fica mais tempo na orelha dela. E também ela gosta dessa sensação do rabinho de porco. Cris já fez acupuntura em mim algumas vezes. Já está higienizada. Muitas vezes. E eu amo. Catarina. E aí, Cris, à medida que você for colocando, você pode ir explicando. Eu vou colocar nos pontos de diminuição de ansiedade. Então, eu coloquei o Ximém. Vou colocar aqui coloquei aqui estômago. Sempre que se faz esse tipo de abordagem, é dentro daquilo que a gente conversou, né, Cris, do projeto terapêutico. Isso. E aí, como Cris já me conhece, ela já aplicou a auriculoterapia em mim outras vezes, e conversamos aqui no intervalo, ela já está indo nos pontos que a gente conversou. E aí a gente já aproveitou para ganhar um pouco de tempo, já higienizou. E só vai colocando. Esse agora vai ser... Também a agulhinha, só que já com o material. Aí esse aqui, ponto. Ai. Esse aqui é o estômago. O que será que tem nesse estômago? Que doeu um pouquinho. Não, lembra que a gente trabalha com posição de sistemas, né? Então, Sim. assim, para trabalhar a ansiedade, a gente vai utilizar o protocolo em que a gente vai trabalhar estômago, coração, rim e o Ximém. Ah, tá. Para uma única finalidade, não é isso? Isso. Pessoas que têm ansiedade e insônia, Cris, a resposta terapêutica da auriculoterapia? Veja bem, isso vai de pessoa para pessoa, né? Nós somos pessoas diferentes. Então, algumas têm alívio de sintomas imediato, outras precisam de mais tempo para poder sentirem determinado alívio. E outras precisam de muito, muito mais tempo para sentirem alívio. Por isso que algumas pessoas acabam desacreditando que vai funcionar, porque não sentem um alívio imediato. A questão nossa do imediatismo, né? Tudo a gente quer na hora e às vezes não respeita os próprios processos. E a nossa energia, ela fala muito. Então, depende do quanto você está necessitado para aquilo, do quanto você está receptivo para aquilo, né? Isso vem bem na contramão do que a gente vê, que é essa necessidade de resposta imediata que os medicamentos eles trazem, né? Mas aí a Cris trouxe uma fala bem importante, que a auriculoterapia ela potencializa
o tratamento que o paciente pode estar fazendo num caminho medicamentoso e pode, inclusive, Cris, me corrija se eu estiver errada, servir como um apoio para diminuição. Tem pessoas que tomam, eu conheço pessoas do meu ciclo que tomam 19 medicações e os médicos estão ali naquela fase de trabalho de desmamar, como a gente chama, né, e tirando algumas medicações. A auriculoterapia também, ela ajuda nesse suporte? Ela poderia ajudar nesse suporte. Sempre trabalhando com o médico que está atuando na prescrição que ele fez, porque, na verdade, o objetivo não é interferir no processo terapêutico que foi diagnosticado, que foi prescrito pelo profissional, hipótese nenhuma. É servir como coadjuvante nesse processo terapêutico, é auxiliar para que haja uma resposta ou amplificada ou reduzida, dependendo da necessidade. Cris, nós gostaríamos de agradecer a sua presença aqui nesse programa, certamente enriqueceu essa manhã de sábado, e nós utilizamos esse momento, Cris, para que você olhe aí para os nossos telespectadores que estão em casa e diga para eles onde eles encontram você. Você falou da clínica que você trabalha, de alguns hospitais que você trabalha. Como os nossos telespectadores podem, assim como eu, fui presenteada aqui com uma sessão, podem procurar o teu trabalho, porque sim, entenderam aquele questionamento que você fez e entenderam que sim, para além de um diagnóstico, precisam sim de uma terapeuta, de um profissional terapeuta ocupacional. Atualmente, eu atendo em 2 clínicas aqui em Arco Verde, sendo que para essa perspectiva ampliada do autocuidado, eu tenho atendido na clínica Unitar, que fica aqui próximo ao Banco do Brasil, em frente ao Espaço Laser. E aí eu atendo lá às quartas-feiras, das 5 às 7 horas. E aí são 2 grupos que eu atendo. E sejam muito bem-vindos, estamos lá aguardando para auxiliar e proporcionar alguns momentos de reflexão sobre o autocuidado e encontrar meios de qualidade de vida e bem-estar. E muita gratidão por abrir esse espaço para essa troca de conhecimentos e que a gente possa trabalhar sempre nessa perspectiva do olhar para o outro, do auxílio ao próximo. Estamos juntos nessa jornada. Muito obrigada mais uma vez e obrigada a você também que esteve conosco durante este sábado, todo o programa Saúde em Evidência, e eu encontro você na próxima semana.